Você já parou para observar quanto tempo do seu dia você passa usando o seu celular e nas suas redes sociais? E você já sentiu que quando você passa um longo período do seu dia fazendo isso, quando você deixa de lado, você acaba se sentindo mais cansado e, na maioria das vezes, pior do que você entrou? O que era para ser um relaxamento, um descanso, acaba se tornando em algo ao contrário? E você também já observou o quanto esse hábito tem influenciado a sua vida? A maioria das pessoas passa por isso todos os dias. Só que elas estão tão no automático que elas não conseguem enxergar o quanto isso está influenciando a vida delas. E hoje, o objetivo desse vídeo é mostrar para você os motivos pelos quais você deveria começar a olhar mais para isso na sua vida. O primeiro motivo é porque isso pode estar sendo o gatilho da sua ansiedade. E eu falo isso por experiência própria. A ansiedade sempre foi algo que eu trabalhei muito dentro de mim. E depois que eu comecei a trabalhar em casa, no digital, acabou que ficou sendo muito mais difícil de controlar. Porque a todo momento que eu entrava nas redes sociais, eu era bombardeada por informações que, em vez de me ajudar e contribuir para minha vida, elas me deixavam mais confusa e nem me agregava em nada. Como eu trabalhava em casa e no digital, eu passava muito por isso no meu dia a dia. E eu me deixava se levar demais. Eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que você já passou por isso aí. Eu entrava no meu Instagram para postar uns stories e aí aparecia uma postagem aleatória para mim, um Reels. E aí eu ficava presa naquilo. E aí depois desse Reels aparecia mais outro, mais outro, mais outro, até que chegasse em um momento que eu esquecia o porquê de eu ter entrado no Instagram. Ou então aparecia aqueles anúncios de curso disso, de curso daquilo, com promessas mirabolantes aonde me faziam eu me sentir que eu não era boa o suficiente e que ainda tinha algo que eu precisasse aprender para realmente ser boa. E esse conhecimento que estava faltando estava lá, naquele anúncio daquele curso. E por esse motivo eu gastei muito dinheiro com cursos. E no final das contas, tudo que falava nesse curso que eu comprei, eu já sabia e já tinha aprendido em outros cursos. E talvez com você não seja com cursos, mas provavelmente tem alguma coisa que você consome com muita frequência. Comenta aqui pra mim que eu quero saber o que você consome com muita frequência. Como, por exemplo, maquiagens, roupas, acessórios. Você se sente pressionada em comprar aquilo, porque você precisa. Porque se você não comprar, é como se ficasse um vazio dentro de você. E muitas vezes você nem tem dinheiro para comprar aquilo, mas você compra. E no fundo você nem estava precisando disso. Chegou uma época que o meu vício no celular era tanto que eu terminava de tomar banho e a primeira coisa que eu fazia era olhar o celular. Eu tomava café olhando e mexendo no celular. Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era olhar o celular para ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa importante. Eu ia dormir e a última coisa que eu fazia era olhar o celular. E adivinhem, depois disso, eu tinha muita dificuldade em dormir. Você também faz isso? Começa a reparar se você faz, é muito importante. E a partir daqui, nós já vamos para o segundo motivo, que é provavelmente o celular é o grande causador da sua insônia ou dificuldade de dormir, porque ele gera dopamina no nosso cérebro. E a dopamina é algo viciante. E quanto mais você consome, mais você quer, mais você quer, mais você quer, e aí a gente acaba tendo essa dificuldade de se desligar dele. E quando você desliga, junto com o acúmulo de informações que você recebeu nesse período que você estava usando o celular, a sua mente fica muito acelerada. E aí vem a dificuldade de dormir e a dificuldade de se concentrar nas suas tarefas do dia a dia. O terceiro motivo é porque você está deixando de viver o agora, de viver o momento presente, de viver os melhores momentos que a vida te proporciona. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada de despertar pessoal e espiritual, é que um dos propósitos da nossa vida é viver. E quando a gente deixa que algo ou alguém domine a nossa vida, tenha poder sobre nós, a gente não está vivendo, a gente está apenas existindo.
Eu comecei a perceber isso quando eu saía com meu marido e ele falava: "Você só fica nesse celular". Eu ia na casa dos meus pais e eles falavam: "Não dá para conversar com você porque todo o tempo você tá mexendo no celular". E aí eu comecei a pensar para mim mesma: se todos eles estão falando a mesma coisa, talvez realmente tenha alguma coisa aí. Foi quando eu comecei a me perceber mais em relação a isso. E adivinhem, realmente tinha. Eu descobri o porquê para mim o tempo passava tão rápido e eu não conseguia cumprir a minha agenda do dia. Eu comecei a enxergar o quanto de tempo da minha vida eu estava perdendo e o quanto eu estava deixando de aproveitar com a minha família, o quanto eu estava deixando de me cuidar, de cuidar do meu corpo físico, de cuidar do meu emocional, do meu mental e do meu espiritual. E depois que eu comecei a mudar isso, eu comecei a sentir muito mais prazer em fazer as coisas. E é um prazer diferente, é um prazer mais gostoso, porque é um prazer verdadeiro. É aquele prazer de quando você termina o treino na sua academia, você se sente orgulhosa, você se sente bem consigo mesmo porque você fez aquilo. É um prazer de quando você termina o seu dia e você vê que você fez todos os afazeres da sua agenda, você sente que você fez o seu trabalho bem feito. É aquele prazer que quando você está junto com a sua família assistindo um filme ou fazendo algo em conjunto, você se sente tão feliz e agradecida por aquele momento? Isso sim é viver. O quarto motivo é porque esse excesso de estímulos que nós estamos a todo tempo recebendo do celular, das redes sociais, eles estão silenciando a nossa intuição, a sua intuição. E a intuição é algo tão importante na nossa vida, porque é através dela que nós tomamos as nossas decisões. E a qualidade da nossa decisão vai depender do seu estado de presença. Então, se em algum momento você tomou uma decisão, mas depois que você fez, você parou para pensar, nossa, eu podia ter decidido algo melhor. Era porque você não estava presente o suficiente naquele momento, naquela decisão. E conforme nós somos bombardeados por todos esses estímulos, nós entramos no automático. Porque é muita coisa para pensar, é muita coisa para absorver e aí fica difícil de se concentrar em nós mesmos. Então a gente se desconecta de nós e de quem a gente realmente é. Por isso que as nossas decisões acabam não sendo tão boas como deveriam. E depois que eu comecei a treinar esse desapego, eu comecei a tomar decisões com muito mais qualidade e assertividade. E o quinto motivo é que esse hábito não afeta somente o seu mental, ele afeta também o seu energético e o seu corpo físico. Quando eu falo de energético, para quem não sabe, eu sou terapeuta energética, então tudo o que você sente tem uma vibração e tem uma frequência. E quando você consome com muita frequência conteúdos que te deixam triste, que te deixam com raiva ou sentimentos negativos mesmo, qualquer tipo de sentimento negativo, você baixa a sua frequência, você baixa a sua vibração. E aí você deixa o seu campo em aberto. Principalmente se você não sabe fazer proteções. Então, isso acontece. E aí, gente, quando era comigo, depois que eu largava o celular, eu me sentia tão exausta, tão cansada, com dores de cabeça, além disso também aguçar a minha ansiedade. E quando eu me refiro ao corpo físico, é porque quando eu comecei a me perceber mais nessa questão do uso do celular, eu também comecei a enxergar o quanto isso estava afetando o meu corpo. Eu sentia muitas dores nas costas, muitas dores nos braços, essa parte aqui do braço, porque eu ficava assim o tempo todo. Esses dedos aqui também doíam demais, porque eu usava eles e eu ficava segurando assim o celular. E além disso, a minha postura também era totalmente curvada. E até em conversa com a minha personal, ela falou que atualmente, por conta do uso do celular, a tendência é que a maioria das pessoas se tornem cada vez mais curvadas. E agora, depois de tudo isso, eu quero te convidar a olhar mais para isso na sua vida. No começo pode ser um pouco difícil, mas isso é normal. E se você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Como eu te falei, eu sou terapeuta energética e nas minhas sessões eu trabalho muito essas questões emocionais, de ansiedade,
bloqueios, crenças limitantes. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição. Mas eu falo por experiência própria. Depois que você começar a sentir a diferença na sua vida e entender o que realmente é o prazer verdadeiro, você vai se perguntar: por que eu não comecei a fazer isso antes? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha se conectado. Se você se conectou, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, que isso me ajuda demais. Até a próxima!